Ai, ai. Foi. Olá, tudo bem? Sou o Eric Vitor. Quero compartilhar aqui um pouco de um devocional que eu tive. Tô meio chateado agora, tenho que admitir, porque trouxe um microfonezinho e não tá prestando, né? Aí o inimigo tenta nos parar, né? Mas ele vai? Não vai. De forma alguma, não vai parar. Pura bucha, aliás, não gostei. Painha demais. Enfim, tava fazendo meu devocional, né? Momento com Deus, vim num date com ele aqui, num parque da minha cidade, para conversar um pouco, né? Conversar um pouco. Estou passando por uns momentos bem difíceis, admito, né? Dentro do meu interior, de cura, né? De vivendo os processos, na verdade, do Senhor sobre a minha vida, né? E hoje eu li 1 Pedro, capítulo 1, e meu Deus, tem algum bicho gritando muito agora. Eu li 1 Pedro, capítulo 1, em que nele fala o seguinte, no verso 4, 5 e 6 e 7. Eu achei muito interessante. Fala: e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu, por meio da fé que vocês têm. Deus os proteja com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica, como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o ouro simples. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Meu Deus do céu, isso é muito forte mesmo, né? Aqui na minha Bíblia, o tema desses versos aqui, né? Começa a partir do verso 3 e está aqui, ó. Você, acho que provavelmente vai ver tudo invertido, né? Mas bem aqui é o tema e está escrito Esperança da vida eterna. Esperança da vida eterna. Uau, cara. Uau. Eu sou líder de célula, né? Sou líder de célula há um tempo. Venho ajudado muitas pessoas na caminhada cristã a permanecerem, né, na nossa caminhada, né, como um todo. A gente sempre vai passar por adversidades, né? A nossa vida com Deus aqui na Terra, a gente vai viver adversidades, e isso é fato. A gente vai sofrer, né? A gente vai passar por processos, por momentos difíceis, por momentos de desertos. E eu posso dizer que eu estou passando sim por um momento que está sendo bem difícil. Tá tocando lá no mais profundo do coração. E mesmo como líder, né, eu sempre dou uma direção. E sendo bem sincero, às vezes parece que eu mesmo não sigo aquilo que eu sei que era para eu seguir. Eu preciso de outras pessoas, às vezes, para falar para mim o que a Bíblia já está falando, o que Deus já está me falando, o que eu próprio falo para os meus discípulos, né, para as pessoas que estão comigo nessa caminhada, né? E eu não falo isso como forma de vergonha, eu entendo que eu preciso mudar, né, mas quantas vezes nós não fazemos isso, né? Falamos, mas quando é na nossa hora do vamos ver, na nossa hora de lidar com as dificuldades, a gente não ouve aquilo que nós mesmos sabemos que temos que fazer. Aqui fala a esperança da vida eterna. Essa vida é uma vida passageira. E por mais que haja dificuldades, a gente pode ter ainda uma esperança, uma firme esperança na vida eterna, na vida que nós conseguiremos com o Senhor. E por que é tão difícil ter essa esperança? Eu também não sei, cara. De fato, a gente não consegue ver. A gente
a gente até experimenta ver o Senhor agindo, mas assim como Elias, na primeira adversidade, na primeira ameaça que ele recebeu de Jezabel, parece que ele esqueceu tudo aquilo que Deus fez na vida dele, através da vida dele, e se colocou em medo, se colocou em aflição, se colocou em um temor de pessoas, de homens. E às vezes isso acontece comigo, às vezes isso acontece com a gente. Mesmo depois da gente ver Deus agindo de formas tão extraordinárias, parece que o nosso coração ele fica igual o coração de Elias. Deus, meu Deus, o que está acontecendo? Mas aqui isso trouxe um consolo muito forte no meu coração. E, sendo bem sincero, não vai ficar mais fácil depois de ouvir isso, né? Que diz: portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por um tempo, vocês precisem suportar muitas provações. A gente vai suportar muitas coisas ruins. E mesmo depois disso, talvez amanhã você precise ouvir isso de novo. E talvez depois de amanhã, você precise ouvir isso de novo. E talvez eu, daqui uma semana, vou precisar ouvir isso de novo. Porque ainda dói. Mas nós podemos ter uma esperança. Ainda dói e talvez não pare de doer. Não pare de doer, porque se é uma provação, não é para ser fácil. Se é uma prova que vai te fazer ser aprovado para alguma coisa, ela não tem que ser fácil. E não vai ser mesmo. Não vai ser, os processos não serão, né? Eu estou agora no 3º ano do ensino médio, época de Enem, e devo admitir que o meu coração ainda está assim muito aflito, mas eu reconheço que não é para ser fácil, não vai ser fácil. Pode ser fácil para quem é um herdeiro, pode ser fácil para quem já é considerado muito inteligente, assim, que tem coisas bem definidas na vida, de propósito, tal. Mas eu tenho que admitir que para mim não é nada fácil. E eu sei que não vai ser fácil. Eu preciso entender e às vezes isso é muito difícil. E fica nessa luta, sabe? Essa luta, meu Deus, é um espinho na carne de Paulo. Paulo ele fala: Deus, tira isso de mim. Tira esse medo de mim. Tira essas coisas que ficam na minha mente de mim. Mas ao mesmo tempo, Jesus ele vai lá, Deus ele vai lá e fala: Paulo, mas a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, por mais que eu sei que esses momentos são necessários, eu também sei que eles são difíceis de serem passados. E ao mesmo tempo eu sei que eles são necessários e que precisam ser passados. De fato, é uma confusão muito doida. Mas o que me consola é saber que eu posso ter fé nesse Deus. Eu posso acreditar nele, eu posso confiar de que mesmo nos momentos difíceis ele está comigo. E eu posso passar por esse deserto, por essas dificuldades com ele. Me alegrar. Talvez não pela situação, mas me alegrar porque eu estou com ele, né? Isso é lindo, na verdade, de ter. Apesar do medo, eu me alegro que eu estou com ele. Apesar das provações, eu me alegro porque eu estou com ele. E o sofrimento momentâneo não se compara com a glória que há de vir. Não se compara. Acredito que há uma glória muito grande que iremos experimentar. E nós não podemos, por mais que seja tentador, não podemos deixar essa luta nos matar e o desespero nos tomar. Em um outro momento aqui, fala... Ok. Fala que o fogo, ele prova e purifica o ouro, né? O fogo, eu acredito que ele tenha duas interpretações da Bíblia, né? Tanto o fogo que ele vem para nos purificar, nos provar, quanto o fogo no Espírito, né? Que fala sobre algo que é intenso de fato. O fogo do Espírito seria a intensidade no Espírito. Se a gente
queima por Jesus, significa que nós somos intensos por Jesus. E aqui esse fogo que fala é esse fogo de provação que vem para purificar, né? Todas as provações que nós passamos é como se fosse um fogo que nos queima, mas não com o objetivo de nos matar, mas com o objetivo de nos purificar. Interessante é o que Jesus fala quando uma pessoa morre, quando Lázaro morre, o seu amigo morre. O próprio Jesus ele chega lá e chora por conta disso, mas quando está todo mundo atônito com aquela situação, ele chega lá e fala: essa situação não é para a morte, mas é para a vida, né? Esse acontecimento não é para a morte, mas é para a vida. Tal como acontece com a gente. Esses acontecimentos, esse fogo, não é para a morte, mas é para a nossa vida. E aqui fala, a vida eterna, glória a Deus. Nós podemos acreditar na vida eterna do Senhor. E obrigado, Deus, porque nós podemos confiar nisso. Nós podemos viver por isso e dedicar os nossos dias por essa verdade tão preciosa. E agora tem uma cigarra cantando bem alto do meu lado. Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos para cima. Vai ser difícil. Eu não posso dizer que vai ser fácil. Vai ser difícil, vai ser doloroso. Mas nós precisamos passar pelo fogo. Nós precisamos passar pela provação para sermos aprovados. E assim o ouro, ele será refinado. Você será refinado. E se Jesus ele faz isso é porque se importa. Porque logo depois fala, né, que a nossa fé sendo provada, ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. A sua fé ela é muito preciosa. A sua convicção é muito preciosa. A minha convicção, e todos os dias eu preciso me lembrar disso, que a minha fé é muito preciosa. A minha convicção é muito preciosa e ela precisa ser guardada, ela precisa ser protegida, ela precisa ser provada e também ser aprovada. Que todos nós possamos aprender a sermos aprovados diante do Senhor. Em nome de Jesus. Curta, comente, compartilhe. Vamos para cima. Diga aí se gostaram desse som ambiente de muita cigarra e animal gritando. E é isso. Até mais. Deus abençoe.